agradecer a todos los representantes de las tradiciones religiosas cristianas, judíos, islámicos y budistas que han sido invitados y que aceptaron amablemente nuestra invitación a este acto interreligioso. Agradecemos a los colaboradores que nos ayudaron a realizar este acto, al Movimiento Católico Global por el Clima, por su apoyo en la transmisión de este evento, y al Movimiento Focolares de Brasil por intermediar la invitación a los líderes religiosos. También estamos agradecidos a otras instituciones por la difusión y de la misma forma a ustedes que participan con nosotros. El patriarca ecuménico de la Iglesia Ortodoxa, Dimitros I, estableció el 1 de septiembre como el Día de Oración por el Cuidado de la Creación en 1989. La Iglesia Católica y Evangélica en 2007 se unieron a la iniciativa de la Iglesia Ortodoxa proponiendo que a partir del 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, patrón de la ecología, los cristianos vivan un tiempo de oración, un tiempo de reflexión sobre el estilo de vida que llevan, un tiempo de acciones proféticas para invocar decisiones valientes que devuelvan el planeta a la vida en lugar de dejarlo morir. Motivados por el ideal de fraternidad entre las diferentes tradiciones religiosas y de la necesidad de proponer una reflexión sobre la corresponsabilidad de toda la humanidad para cuidar el medio ambiente que todos compartimos, el planeta Tierra, nuestro hogar común, la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, UCT de Perú, y la Comisión Socioambiental de la Diócesis de São José dos Campos de Brasil promueven este acto interreligioso sumando esfuerzos al tiempo de creación del 1 de septiembre al 4 de octubre. Hoy, la Universidad Católica de Trujillo comienza un curso virtual que cubre los temas y horizontes presentes en la encíclica Laudato Si, celebrando el 5º año de su lanzamiento y respondiendo a la invitación del Papa a todos sus creyentes y personas de buena voluntad que se unan en torno a la reflexión, la oración y las acciones necesarias para construir un mejor futuro para nuestro planeta. Con este acto interreligioso, también lanzaremos la versión en español de la cartilla Cuidando la Casa Común, un manual que reúne consejos prácticos y objetivos que pueden aplicarse en nuestra vida cotidiana, inspirados en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Al final de nuestro acto interreligioso, tendremos breves presentaciones culturales que muestran la belleza de la diversidad de las culturas de Perú y Brasil. En este momento, los promotores del evento, Fray Juan José Laydon Maciú de la Orden de San Agustín, rector de la Universidad Católica de Trujillo, y el padre Djalma López Siqueira, en representación del obispo diocesano de São José dos Campos, don César Teixeira, de la Sociedad de Don Bosco, y la Comisión Socioambiental de esta diócesis darán la bienvenida a todos. Presentamos al padre rector de la Universidad Católica de Trujillo, Fray Juan José Laydon Maciú, de la Orden de San Agustín, para dirigir su mensaje. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos, hermanos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a esta jornada interreligiosa para el cuidado de nuestra casa común, la creación. A celebrar esta jornada mundial de cuidado de la creación con nuestra oración interreligiosa,
que abarca diferentes países del mundo, debemos subrayar unos valores comunes pero fundamentales. Primero es la dimensión internacional de la lucha para el cuidado del medio ambiente. La tierra es una y es obra de la creación por Dios. Somos divididos entre países y regiones ciertamente, pero eso no puede llevarnos a actuar sin pensar en los demás. Somos interdependientes, es decir, interconectados. Y lo que se hace en un lugar del mundo tiene sus efectos en todas partes del mundo. Por eso hemos organizado esta jornada en forma internacional, para subrayar esta dimensión de interdependencia. Segundo, la naturaleza ecuménica e interreligiosa de esta oración. Sabemos todos que hay diferencias en las perspectivas de fe y cómo comunicar las creencias y doctrinas al pueblo y al mundo. Pero encima de todo eso son dos convicciones que todos compartimos. El hecho de que todos seres humanos son hechos, imagen y semejanza de Dios, y por eso tiene una dignidad que nadie puede violar. Y segundo, que el mundo es creado por Dios y dado a los seres humanos para cuidar. Por eso rezamos juntos, personas de diferentes confesiones de fe, porque en el tema ecológico encontramos una causa que nos une. La dimensión internacional y interreligiosa subraya el valor de diálogo. Nadie solo tiene la respuesta única para salvar nuestro planeta. Tenemos que dialogar, respetar opiniones diversas y buscar las respuestas y acciones que mejor nos avanzan hacia un mejor cuidado de la madre tierra. Finalmente, no por ser menos importante, sino por reunir todo lo dicho anteriormente, es el gran valor que todos queremos en la oración. Somos conscientes de que la salvación del medio ambiente y el maltrato que le damos requiere una conversión, lo que el Papa Francisco ha nombrado una conversión ecológica. Esto es a nivel personal, nacional e internacional. No es nada fácil. A nivel personal requiere un cambio de nuestra mentalidad y la decisión de hacer algo diferente en nuestro estilo de vida para proteger el medio ambiente. A nivel nacional requiere que los planes de desarrollo sean integrales para el bien de la persona humana y la tierra. Y la corrupción y la indiferencia hacia los pobres y pueblos indígenas no sean tolerados más. A nivel internacional requiere una actitud que busca el bien común universal y no una política donde cada país busca su propio provecho. Todo eso es imposible sin el poder divino que nos ilumina, nos alienta y nos da esperanza para caminar juntos por el largo camino de la conversión. Por eso les invito a unirse con nosotros esta noche en diferentes partes del mundo, de diferentes creencias de fe, para ponernos en las manos del único Dios, que es nuestra fortaleza y camino, que es la verdad y la salvación. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos. Presentamos el mensaje en video del señor Arzobispo Metropolitano de Trujillo, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana,
y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, Monseñor Dr. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, de la Orden de Frailes Menores. Mensagem do Bispo de Trujillo, arcebispo, presidente do CELAM y presidente del Conselho Episcopal Latinoamericano, CELAM. Estimados hermanos y hermanas, hoy, 1 de septiembre, celebramos la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la casa común, el cuidado de la creación, establecida por el Papa Francisco en el 2015, en consonancia con el tema del cuidado de la casa común expresada en su encíclica Laudato Si. En esta fecha, en la cual todos los cristianos se unen con el tema del cuidado de la casa común expresada en su encíclica Laudato Si. En esta fecha en la cual todos los cristianos se unen con el tema del cuidado de la casa común expresada en su encíclica Laudato Si. En esta fecha en la cual todos los cristianos se unen Estimados hermanos y hermanas, hoy, 1 de septiembre, celebramos la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la casa común, el cuidado de la creación, establecida por el Papa Francisco en el 2015. A continuación presentamos al padre Djalma López Siqueira, quien dirigirá su mensaje a todos los asistentes. Representando o nosso bispo diocesano, Dom José César Teixeira, quero parabenizar a Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos e a Universidade Católica de Trujillo, Bento XVI, por essa iniciativa conjunta em sentido de organizar este ato transmitido através desta live, que marca o Dia Mundial de Oração e Cuidado com a Criação, bem como a abertura em nível do continente americano do Tempo da Criação, que se estenderá até o dia 4 de outubro. Agradeço a abertura e colaboração desta universidade renomada desse país irmão, em sentido de somar para que fosse possível a realização desse ato, no contexto da celebração do 5º aniversário da Laudato Si. Este ato, em sintonia com esta encíclica do Papa Francisco, tem como objetivo chamar a atenção dos cristãos e de todos os homens e mulheres de boa vontade a respeito da urgência do cuidado com a casa comum. Trata-se de uma causa que não admite indiferenças, pois sendo a criação a nossa casa comum, o desrespeito para com ela e sua utilização de forma déspota repercute diretamente na dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, o preço pago pelo ser humano já tem sido muito alto. No entanto, se não houver uma conscientização em nível mundial e não for tomadas medidas concretas, sobretudo por aqueles que detêm o poder, teremos no próximo século uma verdadeira catástrofe planetária. Quero agradecer também os outros organismos eclesiais que estão colaborando com este evento. Me refiro ao Movimento Católico Mundial pelo Clima, o Movimento dos Focolares e as pastorais do meio ambiente do Brasil. Através do cultivo de uma cultura do encontro que nos leva a somar forças,
vocês estão colaborando com esta iniciativa. Desta forma, estes segmentos eclesiais, em parceria com lideranças das distintas tradições religiosas, querem sensibilizar todos os que sintonizarem com este ato. Oxalá ele colabore de forma efetiva para uma compreensão de que o cuidado com a criação deve ser transversal em todas as religiões e em todos os segmentos da sociedade em geral. Nesse sentido, expresso também a minha gratidão aos representantes das tradições religiosas cristãs e não cristãs, que aceitaram o convite para participar deste ato interreligioso. A abertura de vocês em aceitar este convite, sendo porta-voz da urgente necessidade do cuidado com a casa comum, é uma demonstração de que vocês estão conscientes de que esta causa transpõe os muros da distinção entre as religiões. Eu gostaria, por fim, de dirigir uma palavra de solicitude aos representantes do judaísmo, islamismo e budismo presentes neste ato. A Igreja Católica, conforme afirmou no Concílio Vaticano II, na declaração Nostra Aetate, exorta os seus membros para, através do diálogo e colaboração com as pessoas de outras religiões, reconheçam, conservem e façam progredir os bens espirituais, morais e os valores socioculturais que nelas se encontram. Obrigado a todos. Ahora iniciaremos las reflexiones oyendo las contribuciones de las diversas tradiciones religiosas invitadas a este evento acerca del cuidado de nuestra casa común. Invitamos a Monseñor Adolfo Guevara Sagaceta, en representación del Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Trujillo, Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y presidente del CELAM, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, para su mensaje. Estimados hermanos y hermanas, en primer lugar, permítanme expresarles el saludo y la cercanía de nuestro arzobispo, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y el Caribe, CELAM, quien con su video mensaje nos ha motivado a la práctica de oración como punto de partida para una conversión integral que nos impulse a trabajar en unidad por nuestra casa común. También el saludo de nuestro arzobispo al representante de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil, al director de la Federación Israelita de Estado de Sao Paulo, al representante de la Mezquita Brasil y al reverendo Kazuyoshi Nakahara. A los organizadores de este acto interreligioso por el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, a los que nos acompañan a través de las diferentes plataformas, gracia y bendición para todos. Al conmemorar hoy la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, establecida por el Papa Francisco en el año 2015, quiero traer a la memoria de todos ustedes la carta encíclica Laudato Si, que en su concepto central desarrolla la ecología integral como modelo capaz de articular las relaciones fundamentales de la persona con Dios, consigo misma, con los demás seres humanos
y con la creación, que se concretiza en una conversión integral. Y como nuevo ejemplo de justicia y solidaridad, al incorporar el lugar peculiar del ser humano en este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea, como nos expresa Laudato Si en el número 15. El Papa Francisco, desde la introducción misma de Laudato Si, nos hace ver que se necesita diálogo y acción a todos los niveles para dar respuesta al cómo construiremos el futuro del planeta, al cómo delinear grandes caminos que nos ayuden a afrontar y a resolver los problemas ambientales y salir de la espiral autodestructiva en que estamos sumergidos. La construcción de caminos concretos ha de generar debates honestos y sinceros, impregnados de profundidad humana, compromiso moral y sentido intercultural e interdisciplinar. Los obispos de Latinoamérica y el Caribe, reunidos en Aparecida el año 2007, nos recordaban que la mejor forma de respetar la naturaleza es promover una ecología humana abierta a la trascendencia, que respetando la persona y la familia, los ambientes y las ciudades, sigue la indicación paulina de recapitular todas las cosas en Cristo y de alabar con Él al Padre. Laudato Si, en sus numerales 116 al 221, desarrolla la llamada a la conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea, para que los cristianos sepamos asumir los compromisos con la creación que nos plantea el Evangelio de Jesucristo. El seguimiento de Cristo requiere una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. De manera especial, Laudato Si nos enseña que la opción preferencial por los pobres no puede desligarse de la opción por la tierra. Hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en un planteamiento social que debe incorporar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. De ahí que la primera actitud y la principal motivación que posibilita la conversión ecológica sea el agradecimiento ante el regalo de la creación, el bien común más universal y básico. El Santo Padre nos pide en Laudato Si un ejercicio espiritual que abra las conciencias, que mueva los corazones a una mística del cuidado de la creación. Se trata de alimentar una pasión por el cuidado del mundo, porque no será posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas, sino con una mística que nos anime, sin unos móviles interiores que impulsen, motiven, alienten y den sentido a la acción personal y comunitaria. La convicción y entusiasmo que muestra el Papa Francisco es la transformación de hábitos mentales y patrones de comportamiento con una actitud básica, la gratitud, es decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos, aunque nadie los vea o los reconozca. Queridos hermanos y hermanas, que en nuestro interior resuene siempre este interrogante: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos suceden? Nos recuerda Laudato Si en el número 160. En esta línea el Papa sigue: esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario, sino que nos lleva a interrogarnos sobre el sentido de la existencia y los valores que fundamentan la vida social.
¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Se requiere advertir que está en juego el bienestar de las futuras generaciones y nuestra propia dignidad de hijos y hermanos llamados a vivir en comunión. Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida, que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. La Virgen María, Madre y Reina de todo lo creado, ella no solo guarda en su corazón toda la vida de Jesús, que conservaba cuidadosamente, sino que también comprende ahora el sentido de todas las cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios, para comprender y clamar a Dios junto con San Francisco de Asís. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras. Nos acompaña también en esta noche la pastora Diane Bernd Bocher, de la Iglesia Evangélica Luterana de Brasil, quien tiene una importante reflexión para nosotros. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar deste evento que nos coloca diante de um tema de extrema importância. É uma alegria poder compartilhar com cada um de vocês deste momento e também poder aprender com as reflexões das diferentes tradições religiosas e juntos também refletirmos sobre esse tema tão importante. Dentro da tradição cristã, nós cremos que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. O ser humano é a coroa da criação e entendemos que ele foi colocado no jardim como representante oficial de Deus, com uma tarefa bem específica, a saber, cultivar e guardar o jardim. Ou seja, a imagem de Deus no ser humano não tem um fim em si mesma e nem no próprio ser humano. O Criador entrega a criação toda nas mãos de uma criatura, com a orientação de dominar sobre ela, cultivar e guardar. Essa tarefa faz parte da imagem de Deus e é expressão da imagem de Deus. É verdade que essa condição não se esgota nessa tarefa. Mas quando falamos em imagem de Deus, nós não podemos de forma alguma esquecer a tarefa que a acompanha e que, a bem da verdade, tem sido negligenciada ao longo da história ou, pelo menos, não tem recebido a devida importância. E o meu palpite pessoal é que uma das razões para que isso aconteça é o hábito nada correto, é o hábito errado de olhar para as mais diversas áreas da nossa vida como diferentes departamentos, como coisas isoladas e não interligadas. Quais as consequências dessa compreensão fragmentada da nossa vida? Há várias, mas uma delas é que minha fé e a minha religião é uma coisa, em separado. E outra coisa
é o meu viver cotidiano. Eu as trato como coisas distintas, quando, na verdade, o desafio que nós temos é olhar para tudo, para todas as coisas, a partir dos olhos da fé. Eu não tenho um departamento da fé dentro da minha vida, mas eu olho e vivo todas as coisas a partir da minha fé. E isso se reflete na forma como eu me relaciono com o meu semelhante, na forma como eu exerço a ética no meu dia a dia, a cidadania, e também na forma como eu cuido da criação, na forma como eu cuido do meio ambiente. Porque ao olhar para a criação a partir da fé, eu saberei que enquanto ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, eu tenho responsabilidade perante essa criação. Eu tenho uma tarefa diante dela. Dominar, cultivar e guardar. E ao olhar para essa tarefa a partir da fé em Jesus Cristo, eu saberei que a expressão dominar a criação não me autoriza a explorar a terra de forma livre e arbitrária, como foi compreendida pelo racionalismo moderno. Pelo contrário, o domínio sobre o mundo confiado ao ser humano deve se espelhar no modo de dominar do próprio Jesus Cristo, no modo de dominar do crucificado. Diante da criação, o ser humano ocupa, sim, um lugar de destaque, mas esse lugar de destaque o coloca diante de uma grande responsabilidade, o cuidado zeloso pela criação. Administrar a criação de Deus é dádiva e responsabilidade. Precisamos entender a totalidade do nosso ser e a nossa relação com o meio ambiente, sabendo que isso também é expressão da imagem de Deus em nós e também é expressão da nossa espiritualidade. São grandezas que não podem se separar. Uma se reflete na outra. E nesse sentido, eu gostaria de parabenizar a iniciativa da cartilha Cuidando da Casa Comum, porque ela traz aspectos bem práticos, simples, objetivos, de como com pequenas ações podemos fazer a diferença. Cuidar do jardim, cuidar da nossa casa comum e assim cumprir a tarefa que nos é confiada por Deus. O cuidado com a criação também é um tema que nos preocupa enquanto ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E aqui na paróquia onde eu sou pastora, né, na paróquia luterana no Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, São Paulo, nós temos assumido o compromisso de pelo menos diminuir a utilização de descartáveis, progredindo até não usarmos mais. Pois apesar de eles serem práticos, eles aumentam muito o volume de lixo que é produzido. Nós trocamos os copos descartáveis pelos de vidro nos nossos eventos. E eu devo confessar, é uma mudança que parece simples na sua teoria, mas que demanda ajustes e nos desafia a sair da nossa zona de conforto. Toda mudança, ela vai nos convidar a sair da nossa zona de conforto e vai nos fazer perceber que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Nós sabemos que nós precisamos melhorar muito, nós temos muito a melhorar. O Brasil é o país que mais gera lixo em comparação aos outros países da América Latina. E segundo um artigo do ano passado, é o 4º país que mais produz lixo em todo o mundo. Em 2018, foram geradas 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. E apesar da coleta ter melhorado em relação ao ano anterior, em torno de 6 milhões de toneladas não são recolhidas nas cidades e muitos destes resíduos, em torno de 40%, não recebem a destinação correta.
O que é um fato é que a produção de lixo aqui no Brasil tem avançado num ritmo muito mais rápido do que a infraestrutura é capaz de lidar de maneira adequada com esse resíduo. E por causa do consumo, especialmente dos descartáveis, a tendência é que esse volume de lixo aumente ainda mais. E há uma estimativa de que em 2030 a produção será de 100 milhões de toneladas por ano. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos refletir. Nós precisamos tomar consciência do quão sério é este assunto. E enquanto entidades religiosas das mais diferentes confissões, nós precisamos unir forças para cuidar da nossa casa. E, sobretudo, não basta apenas nós falarmos, refletirmos e orarmos. Isto é fundamental. Mas nós precisamos agir. Nós precisamos, de forma bem prática e concreta, tomar atitudes que cuidem da nossa casa. Nós precisamos motivar a reflexão dos nossos fiéis, chamar a atenção para um consumo consciente e também nós precisamos chamar cada pessoa à responsabilidade que nós temos diante da criação enquanto imagem e semelhança de Deus. Para que aos poucos nós tenhamos pessoas, entidades de uma sociedade mais consciente e mais proativa. Talvez nós não vamos conseguir mudar o mundo, mas certamente nossas pequenas ações ali onde Deus nos colocou, nossos pequenos esforços unidos, eles farão a diferença e eles deixarão um bom testemunho também para todas as pessoas. Que Deus nos abençoe, também nos ajude nas nossas reflexões, que nós possamos sempre de novo levar a Ele as nossas orações, mas que Ele também conduza e abençoe cada uma das nossas ações. Que assim seja. Obrigada pela oportunidade, que Deus nos abençoe. Amém. Agradecemos su mensaje. A continuación tenemos la participación del señor Raúl Meyer, director de la Federación Israelita del Estado de Sao Paulo, Brasil, para compartir con nosotros su mensaje. Hinei matov humanaim shevet achim gam yachat. Como é bom e agradável quando irmãos estão sentados juntos. Esta é uma oração e uma canção em hebraico que infelizmente não podemos realizar na prática pela pandemia que vivemos, mas em espírito estamos irmãos juntos. Boa noite, minhas caras irmãs e amigas, meus caros irmãos e amigos. Shalom. Agradeço o convite e a honra de participar desse evento de oração pela preservação e cuidado da criação. O cuidado da natureza é um tema tratado diversas vezes durante cada dia na oração mais importante da religião judaica, que é o Shema, a afirmação do monoteísmo, Deus é um só. Essa é uma oração muito antiga, mas quando o povo hebreu judeu ainda era um povo agrícola, mas o sentido dela é perfeitamente atual aos nossos dias. Ela diz o seguinte em hebraico, uma língua milenar e viva. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E segue a oração, louvado seja seu reino glorioso por todo sempre, amarás ao Eterno teu Deus com todo o teu coração, e toda a tua alma e com toda a tua força. Que essas palavras que hoje te ordeno sejam gravadas no teu coração, tu as ensinarás aos teus filhos, em tua casa e nos teus caminhos, ao amanhecer e anoitecer. Tu as prenderás como sinal à tua mão, e te servirão de símbolo entre teus olhos, tu as escreverás nos batentes da tua casa e nos teus portões.
E agora vem um tema que estamos tratando. Portanto, se de fato obedeceres os mandamentos que hoje te ordeno, amando o Eterno, servindo a Deus com todo o vosso coração e com vossa alma, usufruindo sem destruir da natureza criada por Deus, haverá chuva sobre vossa terra no tempo certo. Vosso trabalho e vossa dedicação trarão o fruto que tanto desejais. Podereis assim recolher os frutos de vossa colheita e de vosso trabalho árduo, de modo que podereis comer e ficar saciados. Contudo, ficais atento a vós mesmos, para que vosso coração não se deixe seduzir pelo uso fácil e destrutivo da natureza. Pois então não haveria mais chuva, a terra não daria mais seu produto, todo o vosso esforço seria em vão. E deste modo acabareis com a boa terra que o Eterno vos dá. Desta forma, somos constantemente, meus irmãos, lembrados que Deus nos criou a imagem e semelhança, como falaram meus irmãos anteriormente, e vem a pergunta: que imagem e que semelhança? A sermos criadores e também, lamentavelmente, destruidores de tudo que nos cerca. Assim, devemos saber que em cada atitude, em nosso dia a dia, fazemos parte da criação do universo e somos responsáveis por nossos atos. De acordo com a oração que mostrei antes, somos obrigados a ensinar nossos filhos e aqueles que nos cercam no seu modo de pensar e a todos que nos cercam na nossa vida cotidiana. Ensinar faz parte da vida de cada um de nós e para isto devemos constantemente também estudar. Nunca deixar de estudar e de ensinar. Cada um de nós aprendeu, seja pelas escolas que cursamos, seja pela vida que vivemos. As tradições do judaísmo fazem com que cada criança, desde a sua infância, tenha um aprendizado na religião em casa, acompanhando o texto da oração que acabamos de escutar. Assim, termino a minha explanação com uma oração que espero que poder estar falando em todos aqueles que nos seguem, que eu acompanhei do mundo todo. Deus nosso, Pai de toda a humanidade, agradecemos a beleza da natureza quando é bem cuidada. Te agradecemos pelas oportunidades de participar da tua criação através de nossas ações diárias. Nesse dia dedicado à oração pela preservação da natureza, ensina-nos a aprender diariamente que o dia de amanhã depende daquilo que fazemos hoje. Dá-nos a consciência de que somos cada um por si e todos juntos responsáveis pela vida que estamos construindo para nós, nossos filhos e descendentes de nossos filhos. Abre-nos o discernimento de que fazemos parte diretamente da natureza e viveremos com ela, sofreremos com ela e morreremos se ela morrer. Deus de toda a raça humana faz com que as nossas orações pela natureza não sejam apenas palavras ao ar, mas que através dessas orações transformemos nossos pensamentos em realizações práticas no nosso dia a dia. Nos comprometemos a olharmos com mais carinho ao que nos rodeia, a cuidarmos mais do ambiente no qual vivemos, a preservarmos mais a natureza para que esta seja para nossos filhos, netos e seus descendentes um ambiente saudável e agradável. Que assim seja.
Amém. E quero aproveitar a oportunidade a desejar a todos um Shana Tová. Dentro de poucas semanas, nós da parte judaica estaremos entrando no ano de 5.781. Desejo a todos que sejamos abençoados com um ano de paz, um ano de fraternidade, de entendimento, como estamos hoje à noite, e que façamos parte das soluções que o mundo precisa. Obrigado. Muchas gracias por sus palabras. Ahora tenemos al Sheikh Mohammad Al-Bukai de la Mezquita de Brasil, quien a continuación nos compartirá su mensaje. Bismillahirrahmanirrahim. Boa noite a todos. Eu quero saudar a todos vocês com a nossa saudação islâmica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer esse convite. Uma grande honra estar fazendo parte desse quadro que é muito bonito, que fala da união mais do que qualquer outra fala. Eu quero agradecer essa oportunidade representando aqui a nossa religião islâmica e a Mesquita Brasil e falar sobre esse assunto para nós muçulmanos é considerado como um tema sagrado, um tema religioso, porque nós muçulmanos acreditamos em 2 livros sagrados. Primeiro livro sagrado que foi revelado, que foi escrito, que é o Alcorão, e outro livro sagrado que é o universo. Esse universo que Deus criou também é considerado como um livro aberto e sagrado também, para ser lido. Como o primeiro livro sagrado escrito que foi revelado tem as suas orientações, as regras divinas que nos leva para conhecer, aprender a sabedoria do nosso Criador, mas também esse outro livro que está aberto, que é esse universo, nos leva a refletir e pensar e descobrir a grandeza do nosso Criador. Então, um livro também para ser lido. Por isso, a primeira palavra, o primeiro versículo que foi revelado no livro sagrado do Alcorão, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Leia em nome do teu Senhor, quem criou. Então, a primeira leitura que foi ordenada ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, uma leitura diferente, uma leitura nesse universo. Então, cada criação, cada parte desse universo, um sinal da grandeza do nosso Criador. Por isso nós temos que ler e refletir e pensar e chegar à grandeza do nosso Criador através da sua criação. Por isso no Alcorão Sagrado também nós vemos entre as 114 suratas desse livro, quase 1/3 do Alcorão são suratas que carregam o nome de um membro, uma criatura dessa criação. Tem suratas, por exemplo, uma surata da noite, uma surata da lua, uma surata do sol, uma surata da madrugada e muitas outras suratas também que falam dos animais, da vaca, da aranha, da abelha, das formigas. Então, um livro ecológico, milhares de versículos que falam sobre o planeta, sobre as águas, sobre as montanhas. Então, os livros sagrados chamam a nossa atenção para que essa criação, uma criação muito importante, nós temos que preservar e nós temos que cuidar. Deus colocou o ser humano como responsável, como gerente dessa criação. Ele é quem é responsável, porque o único que tem livre-arbítrio, o único que tem raciocínio para gerenciar, para administrar essa grande
responsabilidade. E nós vemos que por causa desse livre-arbítrio, por causa dessa liberdade, que o ser humano, quando ele deixou do lado as orientações do Criador, ele começou a semear a corrupção na terra. Os sábios dizem que o ser humano tem estragado, conseguiu estragar dos últimos 100 anos, agora na nossa vida moderna, nos últimos 100 anos ele conseguiu destruir ou estragar do que toda a seu planeta Terra recebeu em toda a sua história. Então, em 100 anos ele conseguiu destruir, fazer um estrago de uma forma que nunca foi feita na história do nosso planeta Terra. Por isso, isso tudo acontece porque hoje o ser humano tem ferramenta diferente, tem ferramentas mais poderosas. Esse avanço tecnológico que o ser humano tem hoje, ele não está acompanhado com o avanço espiritual e moral. Por isso, o tamanho do estrago é muito, muito maior. Por isso, a necessidade desse avanço espiritual, junto com esse avanço material, tecnológico, é muito necessário. Aqui, nós, como moradores aqui do planeta, a primeira coisa que nós temos que saber é que nós somos moradores. Nós não somos os donos da Terra. Estamos aqui do aluguel, não somos donos desse planeta. Deus colocou para nós, para usufruto, para a gente usar, aproveitar esse planeta, mas não para semear a corrupção. Nós temos a responsabilidade de deixar para outras pessoas, outras gerações, nós temos que aproveitar e deixar também saudável da mesma forma que nós recebemos. Por isso, esse tema meio ambiente não pode ser politizado, não pode ser comercializado, não pode entrar nos negócios da política ou dos negócios. Tem que ser um tema separado, tem que ser respeitado, porque ligado à vida. A vida é uma coisa sagrada em todas as religiões, em todas as suas formas, seja a vida do ser humano, a vida dos animais, a vida do planeta. Toda vida é uma vida sagrada. Por isso, esse tema tem que ser a preocupação de todos. Da mesma forma que estamos aqui unidos, também todo mundo tem que estar unido, porque esse coronavírus também nos ensinou como que todos nós somos no mesmo barco. Não adianta fechar suas fronteiras, não adianta você achar que está em paz, se quando você fecha seu país, todos nós estamos no mesmo barco. Nós temos que assumir a responsabilidade, e a mudança que tem que ser feita não adianta ser uma mudança das leis, tem que ser uma mudança cultural, do pensamento. Nós temos que mudar a forma de pensar. A filosofia que a gente usa hoje comprovou que não funciona, que só traz problemas para nós. Então, isso aqui, a nossa coragem tem que ser e repensar de todas as coisas que estamos fazendo agora, e eu acredito que tudo isso começa pela construção do ser humano. O ser humano tem que ser bem construído. Então, por isso que não adianta mudar as leis, mas tem que mudar o nosso pensamento, as nossas culturas, como foi bem citado agora, que realmente o que estamos produzindo do estrago, que às vezes pequenas mudanças já podem fazer grandes mudanças também. O ser humano precisa ser reconstruído, não fisicamente, mas moralmente, espiritualmente, mentalmente. Nós temos que construir um ser humano que serve para substituir, para ser gerente de Deus aqui nessa terra. Então, isso aqui que é o grande desafio nosso, porque o fator mais importante da civilização, como os sábios dizem, que a civilização tem 3 fatores importantes: o ser humano, e o universo e o tempo. Quando esses 3 fatores se unem, produzem uma civilização. Sem dúvida que o fator mais importante da civilização é o ser humano. Quando tem um ser humano bem preparado, bem construído mentalmente, espiritualmente, moralmente, isso aqui que vai fazer a mudança, isso aqui que vai criar uma vida melhor
e bem para todos. Por isso, as religiões, os livros sagrados, quando a gente abre, a gente vê um discurso direcionado para o ser humano. Os livros sagrados nos não falam como você fazer um prédio, fazer uma fábrica, abrir uma loja, mas fala-se como você pode construir um ser humano. Fala todo para o ser humano, porque realmente ele é o foco. Quando o ser humano é bom, a vida se torna boa. Quando ele estraga, quando ele desvia, a vida toda pode desviar. Eu peço ao nosso Criador que podemos, a nossa voz, as nossas orações, eu parabenizo essa iniciativa, que realmente esse dia da oração, com essas iniciativas, com esses encontros, se torna realmente um dia de ação também, não só apenas um dia da oração. Por isso é muito importante, com oração e ação, que podemos, inshallah, fazer a mudança que todos nós queremos. Muito obrigado. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Muy agradecidos. Tenemos también al reverendo Kazuyoshi Nakahara, representando a Risho Kosei Kai de la tradición budista, quien nos va a compartir un importante mensaje. Konbanwa. Boa noite a todos. Konbanwa. Boa noite a todos. はい。今回のイベントに招待されましたことを心から光栄に思いますし、このような機会をいただけたことに感謝を申し上げます。Estou realmente honrado por ter sido convidado para este evento e gostaria de agradecer por esta oportunidade. 聞こえてますでしょうか? Será que estão ouvindo? Dá para ouvir? Ok. Thank you. 私の記憶では1980年代にエコロジーという言葉を盛んに聞くようになりました。Em minha memória, creio que foi na década de 1980 que a palavra ecologia se popularizou. エコロジーというのはギリシャ語のオイコスとロゴスという言葉からできています。A palavra ecologia é composta por duas palavras gregas, oikos e logos. オイコスとは家、ロゴスとは理論を意味します。つまり地球全体を一つの家と見て、そこに住む生物すべての幸せと発展を考えるというのがエコロジーの重要な考え方です。Oikos significa casa e logos significa teoria. Em outras palavras, ecologia é considerar todo o planeta Terra como uma casa, pensando na felicidade e o desenvolvimento de todos os seres vivos que nela vivem. そこに住む生物すべての幸せと発展ですから、それはもちろん人間の幸せと発展も含まれています。しかし、すべてではありません。にもかかわらず人間の傲慢さ、尊大さが地球に一緒に住む多くの生き物の住む場所を奪い、食べ物を枯れさせ、ついには絶滅をさせてきました。私たちは心の底から反省しなければいけません。2020年の私たちには、この認識はすでに常識になっていると言えます。Pensando na felicidade e o desenvolvimento de todos os seres vivos, inclui-se também a felicidade e o desenvolvimento dos seres humanos. Porém, isso não é tudo. A arrogância e o egoísmo dos seres humanos comparam os lugares de muitas criaturas que vivem conosco nesta terra, fazendo com que alimentos fiquem escassos e, finalmente, a extinção das espécies. Devemos fazer uma autorreflexão do fundo de nossos corações
Em 2020, pode-se dizer que este reconhecimento já é senso comum para todos nós. 法華三部経にこのような一節があります。 No livro sagrado do Tríplice Sutra de Lotus, temos o seguinte trecho. 一切の合唱会は皆妄想より生ず。もし三下せんと欲せば、短座して実相を思え。修在は僧侶のごとし、縁日よく少女す。このゆえに指針に六条根を参下すべし。 O oceano de obstruções de todos os karmas é produzido por meio da falsa imaginação. Se alguém deseja arrepender-se disso, deve permanecer sentado e meditar sobre o verdadeiro aspecto de todas as coisas. Assim como os pecados são como orvalho e a geada, o sol da sabedoria consegue dispersá-los. Sendo assim, com toda a devoção, há que se arrepender dos erros dos 6 órgãos. 私たち人間が引き起こすすべての問題は、私たちが宇宙の真理を無視して欲望に任せて生きるから出てくる。もし反省をしようと思うのであれば、座禅し、心を落ち着かせて宇宙の真理を振り返りなさい。私たちの欲望とは地面の霜や葉につく露のようなもので、仏様の知恵の光に照らされれば跡形もなく消え去ってしまう。だから、仏様の知恵で私たちの欲望を照らし、消し去りなさい。欲望にとらわれない生き方をしなさい。 Nós, seres humanos, é que acabamos provocando todos os problemas, onde a causa está em ignorarmos a verdade do universo e vivermos de acordo com os nossos desejos mundanos. Se alguém deseja se arrepender sobre isso, deve fazer a meditação para acalmar o sentimento e refletir a verdade do universo. Nossos desejos mundanos são como a geada no solo ou orvalho nas folhas, que desaparecem sem deixar vestígios, quando iluminados pela luz da sabedoria do Buda. Portanto, com a sabedoria do Buda, ilumine e faça extinguir nossos desejos mundanos. Viva de modo que não seja apegado aos seus desejos mundanos. 私たちが反省すべきことは何でしょうか。数えきれないくらいたくさんあります。なぜならば私たちは数えきれないほどたくさんの欲望を持っているからです。数えきれないほどたくさんある欲望を消し去っていくにはどうすればいいでしょうか。それは欲望を根気よく一つ一つ丁寧に仏様の知恵の光で照らしていくことです。Sobre o que nós devemos nos arrepender, existem inúmeras coisas, porque nós temos inumeráveis desejos mundanos. Como poderemos eliminar os inumeráveis desejos mundanos? É perseverar, fazendo com que a luz da sabedoria do Buda chegue a iluminar nossos desejos mundanos por um. コロナウイルスが発生するすぐ前、私たちの反省はプラスチックの大量消費に向けられていました。プラスチックを大量消費する習慣は私たちの欲望が生み出した問題の一つです。そこに仏様の知恵の光を当てるとは、つまり大量消費の悪い習慣をやめることです。私たちはプラスチックの大量消費の習慣をやめることが、今日のテーマに直結する一つの具体的な実践であると確信しています。コロナウイルスは数年以内に解決が期待されますが、プラスチックの問題は世紀を超える問題です。Pouco antes do surto do novo coronavírus, nosso arrependimento era sobre o consumo desenfreado de plásticos. O hábito de consumir grandes quantidades de plástico é um dos problemas criados pelos nossos desejos mundanos. Colocar a luz da sabedoria do Buda neste ponto, em outras palavras, seria acabar com o mau hábito do uso excessivo de plásticos. Estou convencido de que abandonar o hábito do consumo excessivo de plásticos é uma prática concreta que está diretamente ligado ao tema de hoje. Espera-se que o surto do novo coronavírus seja resolvido dentro de alguns anos, mas o problema dos plásticos é um problema que ultrapassa o século. すでに多くの取り組みがなされていますが、一番肝心なのは私が私の生活を見直すところです。私は人間だから便利を追求していいんだ。私は人間だから私の幸せのために他の生き物が不幸になってもいいんだ。このような考え方を改めることです。
私は本当に傲慢で尊大な生き方をしてきました。私はイルカやカメを私が全く無意識に捨てたプラスチックで殺しています。今はその反省のもとにプラスチックをなるべくもらわないようにし、適切に捨てています。しかしまだ完全には実践できていません。Muito trabalho já foi feito, mas o mais importante é fazermos uma autoanálise das nossas vidas. Eu sou um ser humano, então eu posso pensar na minha conveniência. Eu sou um ser humano, então está tudo bem que outras criaturas sejam infelizes desde que haja a minha felicidade. Seria mudarmos essa maneira de pensar. É reconhecer que tenho vivido um estilo de vida verdadeiramente arrogante e egoísta. Estou matando inconscientemente golfinhos e tartarugas com o plástico que jogo fora. Atualmente, com base nessa autorreflexão, tento evitar o máximo possível utilizar saco plástico e descartá-lo de forma adequada. No entanto, ainda não consegui praticar plenamente. 人間は万物の霊長です。万物の霊長とは、あらゆる生物の中で最高の知能を持っているということです。であれば、万物の霊長は一緒に住むすべての生物の幸せと発展を実現する責任を負っています。そして万物の霊長は必ずそれを実現できます。エコロジーという言葉と意味を地球上に実現することが人類の責任であり、使命であると確信しています。そのために、今日も明日も私はできる限りプラスチックを使わない生活、使ったら責任を持って捨てる生活を続けてまいることを誓います。O ser humano é o senhor da criação. O senhor da criação significa que o ser humano possui a suprema inteligência em relação a todos os seres vivos. Sendo assim, o senhor da criação é o responsável pela felicidade e desenvolvimento de todos os seres vivos. E o senhor da criação, com certeza, poderá fazer isso. Estou convencido de que é responsabilidade e missão da humanidade concretizar o significado da palavra ecologia no planeta Terra. Por isso, faço o voto de continuar a perseverar hoje e amanhã também, na medida do possível, sem utilizar plástico se utilizar, descartar com responsabilidade. 最後にもう一度このような機会をいただけましたことに心から感謝を申し上げます。Para finalizar, gostaria de agradecer novamente por receber esta oportunidade. Muchas gracias por su mensaje. Nos disculpamos porque no pudimos mostrar el video anteriormente, pero ahora escucharemos en video al arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Trujillo, Monseñor Dr. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y presidente del CELAM. Estimados hermanos y hermanas, hoy, 1 de septiembre, celebramos la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la casa común, el cuidado de la creación, establecida por el Papa Francisco en el 2015, en consonancia con el tema del cuidado de la casa común expresada en su encíclica Laudato Si. En esta fecha, en la cual todos los cristianos se unen para comprometerse en trabajar juntos por el bien de la creación, subrayamos la importancia de la oración como elemento principal para el cuidado de nuestra casa. El Papa ha expresado que esta jornada anual ofrece a cada creyente y a las comunidades una valiosa oportunidad de renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios de la creación, elevando a Dios una acción de gracias por la maravillosa obra que Él ha confiado a nuestro cuidado, invocando su ayuda para la protección de la creación y su misericordia por los pecados cometidos contra el mundo en el que vivimos. Nuestra Universidad Católica de Trujillo se suma a esta jornada con la organización de una oración
que une a representantes de varios países de nuestro continente. Somos conscientes que nuestras maneras de actuar de cada día a veces puede contribuir al problema en vez de colaborar con la solución de la crisis ambiental. Por eso necesitamos orar constantemente para interpelarnos y animarnos con la fuerza espiritual, cuya fuente es el Señor, y Él haga posible nuestra conversión personal y la conversión de la sociedad en el tema ecológico. En este 5º año que conmemoramos Laudato Si', acogemos el llamado del Papa Francisco para reflexionar sobre nuestra obligación moral de colaborar en la búsqueda de una mayor conciencia y de nuestra responsabilidad ante la creación. Es importante que todos, releyendo esta magnífica encíclica, encontremos fuerza y esperanza. Al iniciar esta jornada de oración, ruego al Señor que nos acompañe y nos ilumine a todos los cristianos y a todas las personas de buena voluntad a trabajar unidos en esta tarea de proteger nuestra casa común entregada por Dios a la humanidad. Hermanos, hermanas, paz y bien. En este momento, damos la palabra nuevamente al Padre Rector de la Universidad Católica de Trujillo, Fray Juan José Laido Maciú, de la Orden de San Agustín, para hacer la presentación del curso virtual sobre el cuidado del ambiente. Gracias. Agradeciendo a todos que han participado en esta oración. Y al terminar esta oración ecuménica para el cuidado de la creación, que es uno de los gestos que el Papa Francisco pidió en su encíclica Laudato Si', quiero tomar esta oportunidad para invitar a todos ustedes y también pedirles que difundan la invitación a todos sus conocidos de un curso virtual gratuito sobre Laudato Si'. Este curso es en respuesta al pedido del Papa Francisco para celebrar el año especial de Laudato Si', para marcar el 5º aniversario de esta encíclica tan importante para el mundo. Laudato Si' está llena de riqueza y el objetivo de este curso es para ayudar a todos a conocer más profundamente la reflexión del Papa sobre las causas de la crisis ambiental global y las consecuencias si no hacemos nada. Es una llamada a una conversión ecológica que nos va a cuestionar a todos para impulsarnos hacia la acción pequeña o grande para hacer una diferencia. Es un grito a favor de los pobres y contra el maltrato de la pobre Madre Tierra. Es una de las encíclicas más importantes de nuestros tiempos y por eso vale la pena conocerlo mejor. Se puede encontrar en el enlace de nuestra universidad, uct.edu.pe/laudato. El curso permite a cada uno de avanzar al ritmo que quiera y es posible por la colaboración entre la Universidad Católica Trujillo con el apoyo de la Diócesis de San José del campus de Brasil y de las universidades de Universidad de Caxias del Sur de Brasil, la Universidad Marista de Querétaro en México, la Universidad Minuto de Dios en Colombia, Universidad Católica del Oriente en Colombia, la Pontífice Universidad Católica de Valparaíso en Chile y Villanova University en Estados Unidos. Bienvenidos a todos y a todas. Espero que se encuentren en este curso un motivo de ánimo y esperanza en nuestra misión común de cuidar nuestra casa común. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora
presentaremos brevemente la cartilla Cuidando la Casa Común, que estamos lanzando hoy en versión en español. Invito al señor Agilson Vilas Boas para la presentación. Olá, boa noite, paz e bem. Eu me chamo Adilson, estou como coordenador da Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos e tenho a honra, em nome da Comissão Socioambiental, apresentar a cartilha Cuidando da Casa Comum, essa versão em espanhol. Mas antes de apresentar a cartilha, eu gostaria de falar um pouco como tudo começou para a efetivação dessa versão. A irmã Adélia Danos, que é responsável pelo Comitê Ambiental da Universidade Católica de Trujillo, no dia 25 de março de 2018, nos enviou um e-mail falando da alegria em encontrar a cartilha Cuidando da Casa Comum, quando estava pesquisando sobre o assunto. E naquele e-mail, ela nos propõe uma possível parceria para a elaboração da versão da cartilha de acordo com a realidade aí do país de Peru. E a partir de algumas conversas com o Luciano, na época estava como coordenador da Comissão Socioambiental, as ideias foram amadurecendo. E a partir de então, começou-se a elaborar a cartilha. E hoje, apresento um dos frutos dessa parceria, que é a cartilha Cuidando da Casa Comum. Mas antes, a primeira versão da cartilha, Cuidando da Casa Comum, foi apresentada oficialmente na campanha da Fraternidade aqui do Brasil, em 2017. Naquela época, o tema era Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida. O lema, cultivar e guardar a criação. A apresentação foi feita por nosso bispo diocesano, Dom José Valmor César Teixeira, carinhosamente chamado aqui por nós como Dom César. A versão em espanhol que hoje apresentamos, o padre Laydon, reitor da Universidade Católica de Trujillo, nos escreve na apresentação da cartilha sobre a importância da conversão ecológica e que considera o Papa Francisco como um profeta do nosso tempo. E para marcar o 5º aniversário da encíclica Laudato Si, a Universidade Católica de Trujillo convida a toda a comunidade a um caminho de diálogo, de reflexão, de estudo e conversão. E nas páginas seguintes da cartilha, há o texto de apresentação feito por nosso bispo, Dom César. Nesse sentido, a cartilha Cuidando da Casa Comum foi desenvolvida para popularizar a encíclica Laudato Si. E para isso, ela reúne dicas práticas e objetivas para serem aplicadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E essas dicas são apresentadas através de 10 temas que nos ajudam na reflexão para com o cuidado da nossa casa comum. Esses temas são resíduos, energia, transporte e clima, alimentação, conservação da natureza, reutilização, água, biodiversidade, consumo e consumismo e compromisso. E sobre a estrutura da cartilha, nós temos em todos os termos, tá? Em todos os textos, né, da cartilha, no início, trechos da Laudato Si. Esses trechos, quando você encontra a indicação LS, significa parágrafos da Laudato Si. Aqui, por exemplo, tá, nós estamos usando o primeiro capítulo sobre resíduos, e aqui
o trecho da Laudato Si, parágrafo 21. Em falando nisso, nós temos uma contextualização. Essa contextualização, ela está apresentando para vocês? Não, Adilson. Eu vou compartilhar de novo, então, porque eu acho que caiu o meu compartilhamento. Desculpa, viu, gente? Vamos compartilhar de novo. Chegou? Sim. Sim, vamos lá, então. Então, na cartilha, tem a contextualização. Nessa contextualização, ela aparece falando nisso, em pense nisso. Traz aí uma contextualização local ou global a respeito do tema abordado. Logo no final das páginas, vem aí para a gente uns questionamentos sobre o nosso agir. Aí traz dicas de como nós podemos pensar sobre o nosso cotidiano. Então, todos os temas abordados na cartilha, existem essas três partes. Trechos da Laudato Si, no pense nisso, contextualização, e no final, traz aí reflexões sobre o nosso agir. Esta cartilha, Cuidando da Casa Comum, ela está disponível para download no site da Universidade Católica de Trujillo, na versão em espanhol, e no site da Diocese de São José dos Campos e no blog da Comissão Socioambiental, na versão em português. Eu quero aproveitar também para encerrar essa apresentação, deixar o meu abraço fraterno a todos e dizer da grande alegria que a Comissão Socioambiental tem em ver que a cartilha Cuidando da Casa Comum, embora simples, está alçando voos mundo afora. Tá? Eu faço votos em nome da Comissão Socioambiental que aproveite ao máximo essa cartilha Cuidando da Casa Comum. Ela foi feita com carinho e para todos. Passo a palavra. Muchas gracias. Concluyendo nuestro acto, invitamos al ingeniero Alfonso Ortega, de la comunidad de la Universidad de Villanova de los Estados Unidos, a hacer la súplica interreligiosa. Buenas noches. Unidos en la creencia de que todo está interconectado, que podemos encontrar en la belleza de la naturaleza la fuerza para alabar al Creador. Esperamos hacer nuestra parte para cuidar la vida, viviendo como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie ni a la naturaleza. Que podamos rescatar a los abandonados y olvidados, que protejamos el mundo y no lo despojemos, para que sembremos belleza y no contaminación, tampoco destrucción. Apuntemos a cuidar la casa común y recordemos que cualquier descuido hace poner en riesgo las futuras generaciones. Pidamos a quienes gobiernan los pueblos que tomen este cuidado con una verdadera misión al servicio de la justicia. Que podamos descubrir los valores de cada cosa, contemplar con encanto y reconocer que estamos profundamente unidos a todas las criaturas. Finalmente, que seamos fieles en la lucha por la justicia, el amor y la paz. Amén. Terminaremos nuestro acto interreligioso con las presentaciones culturales de Perú y Brasil.
A continuación, presentamos dos videos. El primero, mostrando música con instrumentos peruanos, y en el segundo video, un baile llamado Marinera, que es el baile nacional del Perú, a cargo de dos alumnos de la Universidad Católica de Trujillo, cuyos nombres aparecen en el video. Cuando despierta mis ojos y veo que sigo viviendo, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande y lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo. A continuación tenemos el video del baile Marinera, el baile nacional del Perú, interpretado por dos estudiantes de la Universidad Católica de Trujillo. Del río Moche
orilla del río Moche, una mocherita encontré, una mocherita encontré, de sentimiento muy noble, tiernos ojitos color café, de sentimiento muy noble, tiernos ojitos color café. Me dijo ven chalancito, me dijo ven chalancito, ven pronto para cauciar, ven pronto para cauciar. Mi sabrosa causa en la pachicha de jora con que asentar. Mi sabrosa causa en la pachicha de jora con que asentar. Oiga mocherita, yo no sé bailar, pero con su rica chicha ya no puedo parar. Ay, saca tu pañuelito lustrando el suelo con puntapié. Con suave dulce cadencia, mi mocherita, te quiero ver. Ay, saca tu pañuelito, lustrando el suelo con puntapié. Con suave y dulce cadencia, mi mocherita, te quiero ver. Oiga, mocherita, yo no sé bailar, pero con su rica chicha ya no puedo parar. Ay, saca tu pañuelito, lustrando el suelo con puntapié. Con suave dulce cadencia, mi mocherita, te quiero ver. Ay, saca tu pañuelito, lustrando el suelo con puntapié. Con suave dulce cadencia, mi mocherita, te quiero ver. Ahora vamos a apreciar la presentación de una historia contada y una canción de esperanza para este momento histórico que vivimos, representando a la cultura caipira del interior de São Paulo, Brasil. Como que vira? Eu não sei virar lá. Eu não sei virar. Ana Rita, só ligar o som. Isso, ligar. Prepare o seu coração das coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não ganhar.
sagrada, aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte um destino, a morte um miséria, tudo, e na hora de lugar, eu vivo pra consertar. Boa noite, minha gente. Meu nome é Maria Bonita. Sou uma contadora de história aqui do estado de São Paulo, moradora de Sertaquina, na praia Maruba e Batuba. Quando recebi o convite desses meninos lindos que falavam para que eu viesse representar alguma coisa, contar isso uma história, fiquei pensando em toda a beleza que é esse encontro, do cuidado da casa comum. E aí, pesquisando, eu encontrei uma história chamada O Pássaro Seguro. É um livro de Luiz Norberto Pascoal. Era um pássaro que era conhecido lá pela floresta como o pássaro seguro. As pessoas usavam dele. Diziam para ele, você não tem cor, a laranja é azul, o papagaio é verde, e olha você, você não tem cor. Ele ficava muito triste com isso. Mas ficou sabendo, lá no meio da floresta, havia um grande pássaro, muito antigo, que sempre dava bons conselhos, que sempre sabia a palavra certa, a hora certa. Então, o nosso pássaro foi lá conversar com ele. E ele disse assim, olha, vá lá e pergunte, e preste atenção. Seja você. Pense que dentro de você é que está a sua cor. E você vai ver como você é todo corido. Não liga para o que estão falando. E assim ele saiu a voar pela floresta. Mal ele andou um pouquinho, de repente ele escutou um pedido de socorro. Socorro! Socorro! Era um menino que acordava as águas do rio. E o menino gritou mais forte: socorro, socorro! Pássaro rosa! Pássaro rosa! Me ajuda! Me ajuda! Ele falou: pássaro rosa? Mas como? Eu sou o pássaro seguro. Por favor, me ajuda! Ele não pensou 2 vezes. Cortou o cipó, jogou lá para o menino e ajudou o menino a sair de dentro d'água. E o menino agradecido, obrigado, pássaro rosa. Você me ajudou muito. Muito obrigado. Você tem a cor linda. Muito obrigada. E ele foi embora sem ficar pensando. Ué, mas como? Andou mais um pouquinho de pássaro, liga lá na floresta. E o pássaro senhor começou a voar, molhar o seu corpo e jogar as águas em cima daquele pequeno fumegante que começava a pegar fogo na floresta. E foi indo, conseguiu. E aí recebeu de novo o agradecimento do grande carvalho. Obrigado, pássaro verde. Você foi muito bacana, você me ajudou. Passando por um campo de girassol, escutou de novo o grito de socorro. Pássaro amarelo, me ajuda. Era um girassol que saiu pequeno, umas gargantas estavam muito comendo. Me ajuda, pássaro amarelo. E assim, o pássaro sentou lá, botou, machucou, estragou, mandou os bichinhos embora. E de novo o agradecimento. Obrigado, pássaro amarelo, obrigado. E o nosso pássaro senhor já estava a saber. Olha, uma hora eu sou rosa, outra hora eu sou verde, sou amarelo.
E assim, cada um que ele achava, ele ficava na cor. Ajudou outra rosa, ficou rosa. Ajudou as águas do mar, os rios, pássaros com obrigado. E já no final do dia, quando eu já estava indo embora para conversar de novo com o mestre, para ver se um dia todas aquelas cores que eu havia amado, uma grande águia que sempre bulinava ele, que sempre chamava ele de pássaro sem cor, ia bater de frente a uma grande montanha, passando do sol em seus olhos. E ele entrou, olha, cuidado, cuidado, sai daí, sai daí. E ela olhou para ele e conseguiu enxergar de todas essas cores. Puxa vida, você está lindo, todo colorido. Olha, você é um pássaro lindo, muito obrigado, você me ajudou, muito obrigada. Ele estava todo feliz. E aí o pássaro voltou a conversar com o grande mestre. Meu querido, essas cores lindas que todo mundo te chamou, estava dentro de você. Você usou a sua inteligência, usou o seu coração, usou a sua generosidade para ajudar a todos. Muitas vezes, dentro de nós tem uma força que nem nós mesmos conhecemos. Você, dentro de você, apesar de não transparecer, tem todas essas cores. A cor da inteligência, da solidariedade, do amor ao próximo. É isso que vale. E aí essa contadora ficou a pensar. Diante de tudo que nós ouvimos aqui hoje, de todo esse movimento, para nós cuidarmos da nossa casa comum, eu pergunto para vocês, qual é a cor que precisamos fazer na nossa vida, na nossa fé? Que força é essa que a gente precisa lá de dentro trazer para fora para levar o bem à nossa casa comum? Somos hoje trabalhadores do reino. Ouvimos aí a dizer que Deus criou tudo. Ouvimos cada um da sua fé professar que o Criador pede a nós que sejamos colaboradores. Não temos a capacidade de criar com o nosso Deus, como disse o livro do Gênesis. E faça-se o céu, e faça-se as estrelas, separe-se o firmamento, como o nosso fez. Mas ele quis o homem. Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, para que possamos fazer o melhor. Muitas vezes pegamos uma pequena semente e matamos a fome de milhões. Então, essa força que vem de dentro do nosso coração é uma força estranha que muitas vezes a gente vê. A gente vê no sorriso de uma criança, a gente vê numa mulher que já está à vida, a gente vê na fronte de um artista, como vamos ver os nossos irmãos peruanos, cantando, dançando, bailando pela vida para nós. E aí eu chamo para perto de nós, para finalizarmos essa nossa história. Música Força Estranha, do nosso querido Roberto Carlos. Eu vi um menino correndo, eu vi o guerreiro brincando o raminho daquele rio. Eu pus meus pés no riacho, acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. No tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é a minha arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol e trai o coração. Por isso, rosa, me
queridos, que essa força que há de cada um de nós, de todos vocês que falaram tão lindo desse amor do Criador por nós, que a gente sempre esteja unidos, firmes, na fé que professamos, mas acima de tudo, colocando em primeiro lugar a vida. Porque o menino brinca, o menino fala, o menino canta. E aí a gente tem que pensar que a gente tem que ter fé, fé na vida, fé no homem, fé no que virá, verdade? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Obrigada. Paz e bem. Namastê. Una vez más, agradecemos a todos los responsables de este acto interreligioso. Invitamos a todos a permanecer en este espíritu de unidad en la diversidad y a acceder al sitio web del programa Tiempo de Creación, seasonofcreation.org, para conocer otras iniciativas relacionadas con el diálogo interreligioso y el cuidado del medio ambiente. Una buena noche para todos. Nossa, tem que sair daqui, tem que sair, sai, socorro. Sai, 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 sai,